Olá, meu nome é Fabrícia, sou estudante de Direito da turma 302 e o tema da minha apresentação é sobre o crime de estelionato. O crime de estelionato ele está previsto no artigo 171 do Código Penal brasileiro e trata-se de um crime contra o patrimônio. De acordo com o artigo, está escrito que obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. E a pena prevista para esse crime é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. O estelionato, ele é um dos crimes patrimoniais mais comuns da atualidade, né? E se caracteriza pela obtenção de vantagem ilícita por meio de fraude. Diferente do furto e do roubo, em que o agente retira o bem da vítima sem a sua concordância ou mediante violência ou grave ameaça, no estelionato a própria vítima ela entrega o bem, o dinheiro ou qualquer vantagem patrimonial porque foi enganado por esse autor do crime, né? Para que o estelionato ele seja configurado, alguns requisitos eles precisam estar presentes, né? E o primeiro é a vantagem ilícita pelo agente. O segundo é a existência de prejuízo para essa vítima. O terceiro requisito é que essa vítima ela precisa estar induzida ou mantida em erro. E por fim, é indispensável a utilização de fraude, seja por meio de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Nos meus estudos, pesquisando a doutrina, ela destaca que o elemento central desse crime é justamente a fraude. Nesse sentido, o doutrinador Rogério Greco, ele ensina que o estelionato, ele ocorre quando a gente cria uma falsa percepção dessa realidade, levando a vítima a acreditar em uma situação inexistente. E por essa razão, praticar voluntariamente um ato que lhe causa prejuízo patrimonial. Assim, o consentimento da vítima ele existe, mas está viciado pelo erro provocado por esse criminoso, né? O bem jurídico protegido pelo crime de estelionato, como eu já disse, é o patrimônio. E o direito penal ele busca proteger os bens, valores e direitos patrimoniais das pessoas contra condutas fraudulentas praticadas por terceiro. Um aspecto importante sobre esse crime diz respeito à alteração promovida pela lei número 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime. Com essa modificação legislativa, o estelionato ele passou, em regra, a depender de representação da vítima para que seja iniciada a persecução penal. Isso significa que, na maioria dos casos, a vítima deve manifestar sua vontade de que o autor seja processado criminalmente. Na prática, existem diversas formas de estelionato. Um exemplo muito comum ocorre nas vendas pela internet, né? O mais comum que vemos hoje, o criminoso ele cria falsos anúncios, recebe pagamento da vítima e não entrega o produto prometido. Outro exemplo bastante frequente são os atos, né, aplicados por golpes mediante mensagens, qual o agente passa por um familiar ou amigo e solicita transferência bancária, alegando situações de emergência. Em ambos os casos, a vítima entrega voluntariamente o dinheiro porque foi enganada pelo fraude empregado pelo autor. Além disso, com o avanço das tecnologias, né, os crimes de estelionato eles vêm se tornando cada vez mais sofisticados, especialmente por meio das redes sociais, aplicativos de mensagens e plataformas digitais. Por esse motivo, a prevenção e a conscientização da população e a atuação de órgãos de investigações são fundamentais para o combate a essa modalidade criminosa. Concluindo, o crime de estelionato é uma infração penal que atinge diretamente o patrimônio das pessoas por meio de fraude, né? Sua principal característica é o engano provocado pelo agente que induz ou mantém a vítima em erro para obter essa vantagem ilícita e também trata-se de um crime de grande relevância social
especialmente diante de aumento dos golpes virtuais observado nos últimos anos. Essa é a minha apresentação sobre estelionato. Muito obrigada.